A fotografia está presente na vida de todo mundo hoje, não é? Através do telefone, não é isso? Selfie, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho para poder apreciar melhor. Quando a gente conhece como um quitute é feito, a gente aprecia muito mais, né? Então, assim, falar sobre a fotografia no Brasil melhorou. Quando eu comecei a fotografar, ela, tipo, está vagando nas trevas. Então, o que eu vou falar aqui hoje com vocês é o seguinte. Quando a fotografia foi inventada, na década de 1830, ela foi uma revolução. Que o que o homem conhecia ali era produzido por síntese. Uma síntese é uma coisa que você elabora. Então, você faz um retrato de alguém, você não registra todos os detalhes da face da pessoa. Você faz uma síntese daquilo, não é? A fotografia não. A fotografia era feita selecionando. Então você olha através do visor da câmera e seleciona o que você quer fotografar. É um processo completamente diferente. E depois não tinha a mão do homem. Não é? O que se privilegiava na época era o traço da mão. Não é? Tanto que até hoje ainda se fala no artista que tinha o punho muito bom, que era um bom desenhista, e no que tinha o braço bom, que é o cara que tem um gesto amplo, que faz uma tela enorme e tal, né? Mas a câmera fotográfica era uma máquina, né? Então ninguém sabia daquilo. Pouquíssimos artistas se interessaram pela fotografia. Muitas vezes para ter uma referência e para poder fazer uma imagem, uma pintura a partir daquela referência. E ficou durante muito tempo, por exemplo, teve um inglês chamado Henry Pitt Robinson, que era um artista e virou fotógrafo. Esse cara fez muito sucesso na época dele, em 1860, na Inglaterra. Ele produzia, ele vendia. Ele dizia que para a fotografia ser arte, ela tinha que mentir. É o modo inglês de ser, é um modo meio bruto. O mentir que ele estava querendo dizer é idealizar. O que a pintura sempre fez foi idealizar as coisas. Se você vê uma imagem religiosa do século XVI, ninguém sabia como é que o santo era, né? Você imaginava, idealizava um santo, né? Então era isso que a arte fazia. E ele dizia que para a fotografia ser arte, ele ia ter que fazer a mesma coisa, mentir. Então no estúdio dele chegou a criar até um córrego com água para poder fazer foto. Ele fazia 4, 5 fotos diferentes, montava tudo e combinava. Essa era a visão que ele tinha da fotografia. Mas, por fim do século XIX, teve um movimento chamado pictorialismo, que achava que a fotografia tinha que ter uma referência na arte, a iconografia, não é? O modo de retratar pessoas, o tipo, o que deveria ser retratado e tal, que era uma coisa muito antifotográfica. E eles desprezavam o que a fotografia tinha de melhor, que era a precisão da imagem, o detalhamento. Eles sacrificavam isso tudo para gerar uma imagem simbolista. Mas depois do século XX, isso aí foi esquecido e começou-se a falar em fotografia direta. Os americanos começaram a fotografar para obter o máximo de nitidez possível. E foi um americano, já na década de 1960, que deu uma resumida boa para a gente entender como é que a gente aprecia, o que a gente vê na fotografia. Que, na verdade, é o que eles ensinam na escola de arte. Ele resumiu em 5 características da fotografia, que são dela e só dela. A primeira é o seguinte, ele chamou de a coisa em si. O fotógrafo fotografa uma coisa pela coisa. Ele está interessado no que interessa a ele. O fotógrafo não tinha nenhum conhecimento de arte, então ele fotografava o que dava na telha dele. Né? A outra coisa importante na fotografia é o detalhe. Então, por exemplo, na Guerra da Crimeia, onde a Inglaterra se envolveu lá com a Rússia, em 1850, o processo fotográfico usava um componente que era a base de nitroglicerina, que é muito explosivo. E o negativo era preparado no ato de fotografar. Então ele tinha que ter uma carroça vedada à luz, que era o quarto escuro dele. Ele preparava o negativo e tinha que se fotografar com ele ainda úmido. Chamava placa úmida.
Então esse fotógrafo não poderia nem ir num campo de batalha para fotografar, porque ele corria risco de vida. Né? Nitroglicerina é explosiva. Né? Então o que ele fez? Ele estava fotografando para um jornal de Londres, ele fotografou um campo mais ou menos íngreme, pouco íngreme, com estradazinha, cheio de bolas, aquelas balas de canhão. Não podendo fotografar a batalha, ele fotografou pós-batalha, era o detalhe. E o pintor podia imaginar uma batalha, né? A gente tem aqui a imagem pintando a batalha do Riachuelo, Brasil contra o Paraguai, né? Que o pintor fazia de cabeça, né? Inventava coisas, né? Fotografia não tem, ela precisa, né, do real. Né? A outra coisa é o quadro na fotografia. O pintor, ele começa a trabalhar do meio para as bordas. Né? O fotógrafo não, começa das bordas para dentro. A fotografia seleciona o que vai entrar e o que não vai. Vocês todos já fotografaram com telefone, não já? Vocês não ficam procurando o que vai entrar, o que vai sair? Então é também um modo da gente aproveitar o que o mundo nos oferece, né? E é o quadro. Então, na fotografia, o quadro é diferente do quadro da pintura. A outra coisa que é importante é o seguinte, chama ponto de vista. O pintor, ele sempre representava as coisas como se ele estivesse como vocês aqui, de pé, que é a posição civilizada, olhando para o mundo. Então, tudo que ele representava era dessa percepção, desse ponto de vista. O fotógrafo não, porque o fotógrafo não tinha nenhum conhecimento de arte. Então ele fazia o quê? Fazia foto de cima para baixo, que eles passaram a chamar de visão de pássaro, né? Ou de baixo para cima, que é a visão de minhocas, né? Isso foi muito ridicularizado. Mas o povo algo aprendeu que havia alguma coisa nisso aí. Um desenhista que se tornou um fotógrafo, chamado Labarthe, ele tinha uma mania de andar de balão. E a França entrou numa guerra com a Alemanha. Ele subiu no balão e voou para perto das tropas da Alemanha, fez fotografia lá e levou de volta. Eles perceberam que aquilo era uma espionagem, que o ponto de vista de cima tinha algum uso. Não é? E isso então acabou com essa postura única da pintura de só ver o mundo dessa posição. Não é? Por exemplo, eu tenho um amigo, ele tem um pouquinho mais alto que você. E ele fotografava o filho dele assim. O que acontece? Quando você fotografa, tudo que está mais próximo da câmera fica maior em relação ao que está atrás. Então, o menino que já tem uma cabeça maior, porque o corpo ainda não desenvolveu completamente, fica com a cabeça muito maior ainda. Fala assim, Teco, você tem que ajoelhar e fazer a foto do seu filho olho no olho. Que, aliás, eu sempre recomendei fotografar a mulher também olho no olho. Porque se eu fotografar a mulher de cima para baixo, eu estou diminuindo a mulher. Se eu fotografar ela de baixo para cima, estou transformando ela numa heroína. Quer dizer, não é legal, né? Bota o olho no olho, o retrato, né? Então, o ponto de vista é uma coisa típica da fotografia. E, finalmente, o tempo. No início, uma foto demorava, às vezes, 1 minuto, 2 minutos para ser feita. Ninguém fica quieto esse tempo todo. Então, piscava o olho. Se tinha um animal, o animal mexia, né? Então gerou um borrão. E isso passou a ser usado pelos pintores na pintura impressionista. Então tem algumas telas, não só são vistas de cima, como as pessoas parecem que estão diluídas. Então isso sugeriu o quê? Dinamismo, movimento. Né? Tem um grupo de pintores italianos, chamado de futurismo. Eles representam um corpo deslocando no espaço. Então a imagem é repetida várias vezes, né? Então essa é outra característica da fotografia e só dela, né? Agora, esse fotógrafo, esse que definiu isso aí, quando eu fui falar da qualidade da fotografia, dizer o que era a qualidade para ele meio que se tapeou. Ele falou que para ele, na fotografia, a qualidade era a graça. É um adjetivo meio francês, um pouco estranho para a gente, e que ele também não define muito claramente, porque ele não era francês, ele era americano. Mas tem um outro americano, que eu gosto muito, que é o Max Koslow, que ele disse o seguinte: o que a fotografia trouxe de novidade para o mundo foi o desprezo pelo idealismo. O idealismo é aquilo que eu falei no início, né? O
de você fazer um retrato e fazer uma síntese do rosto da pessoa, idealizar a pessoa. É tipo a tela característica da crucificação de Cristo. Vocês lembram como é que é essa tela? São 3 pessoas, 3 cruzes, não é? Cristo no meio e os 2 bandidos ou ladrões, né? Do lado, não é isso? Parece que você está sentado na fileira da frente de um cinema, né? No meio da cadeira e tendo a visão mais excepcional de tudo aquilo que está acontecendo. Isso é falso. Eu teve um outro pintor, um alemão, ele pintou um quadro da crucificação de Cristo, que era uma cena ampla, ele está sendo crucificado, tem um montinho de pessoas vendo, tem alguém vendendo alguma comida, tem a polícia correndo atrás de alguém. Quer dizer, provavelmente, o momento de Cristo, quando ele estava sendo crucificado, ninguém sabia que aquilo ia virar história. Então era um momento caótico, como um dia qualquer aqui na Rua dos Caetés. Não é? Então o Max Collins diz isso, que da fotografia, o que é importante nela é essa quebra com o idealismo, né? Com a mentira, com a falsificação do mundo. Não é? E nos trazer, então, mais próximo do mundo, que é nosso. E a gente vive nele. Bom, eu queria falar nisso, não é? E a gente vai percorrer aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguns desses 5 detalhes que eu falei, não é? E se vocês quiserem fazer perguntas sobre as fotos, as imagens, né? A gente vai conversando. Vamos começar? Olha, uma coisa que eu sempre gostei muito em fotografia, é disso que vocês estão vendo aqui. A Terra submersa pelo céu que se transformou num mar, né? Então, assim, o mar não tem nada para você ver aqui, né? É só a cor, né? Mas ele gera uma sensação, que o povo aqui chama de clima, mas que o correto seria chamar temperamento, né? É a fragilidade disso aqui, né? Face à imensidão do planeta, né? Está vendo aqui novamente o mesmo expediente, o excesso de céu, que não tem nada para mostrar para a gente, mas que cria o tal do temperamento, né? O curador da amostra, que está aqui entre a gente, ele é extremamente importante. Sabe assim, um trabalho dele que está aqui, que o professor não percebe, ele decifrou o meu material, selecionou e montou uma coisa que criou uma entidade em si, sabe? Ele criou esses mosaicos aqui, não é? Então, novamente, a questão do céu, visões de ouro preto que não são tradicionais, né? Coisas do mundo inteiro, não é? Essa coisa do caraça aqui, novamente, né? Uma coisa de um ninho ali, ninho de guacho, que o povo chama, né? Essa coisa meio irônica, não é isso? Numa praia na Grécia, um carro abandonado, onde o cara prendeu ali os 2 moares ali, né? Que é a locomoção dele ali, tá certo? Minha ex-esposa, Tiradentes, isso aqui na Serra do Cipó, um lugar bonito para se ver. Um castelo em ruína na Escócia, luz e sombra, textura, sabe? Essas coisas que a fotografia mostra muito bem, né? A textura é uma coisa importante na fotografia. Como vocês veem aqui, ó, parece uma fotografia aérea. Lembra que eu falei do ponto de tomada, ponto de vista? Aqui é como se fosse Deus vendo a Terra, né? Isso aqui é um terror. Vocês estão lembrados de Brumadinho, Mariana? Isso aqui é um lago de decantação. É aqui no Morro do Chapéu, que é um bairro que tem aqui fora de Belo Horizonte, mais perto. Então eu fiz uma série lá, essa aqui também é lá, essa aqui. Eu cheguei a passar um pouco dessa tinta no meu rosto e fiz um autorretrato. Demorou quase 2 semanas para eu tirar aquele óleo do corpo, não saía. Foi impregnado, sabe? Mas então esse aí é o ponto de vista, né? Eu gosto muito de paisagem. Isso aqui é um lugar que chama Taperinha, o nome na verdade é Santa Luzia. É perto de Cascalho, que é onde eu nasci. E isso aqui eu fiz há muito tempo, em 72, eu acho. Já era o povo queimando o cerrado. O cerrado de Taperinha tinha uma frutinha, gabiroba, que era uma delícia. Acabaram com tudo isso, sabe? Uma queimada, um fundo de rio. Essa foto com a luz estranha, ela de ouro preto. Não é?
Aqui tem uma coisa que sugere o movimento. Se vocês olharem bem, daqui para lá, é como se eu estivesse à distância, fui aproximando e aproximei bem mais, né? Para pegar o detalhe. Partindo de uma visão maior para uma coisa, para o detalhe, né? Isso aqui eu me lembro de chamar de indústria de paisagem. Matozinhos, passaram todo cerrado aqui, assim, havia uma montoeira de lenha ali, para plantar eucalipto. Isso aqui é um filme chamado infravermelho. Ele altera as cores, sabe? Então, olha assim, o mar que era azul ficou meio esverdeado, o céu aqui ficou todo amarelo, né? Olha aqui, isso aqui é Greenwich, é aquele lugar que eles controlam a referência para o horário no mundo inteiro. Né? Lá na Inglaterra, eu morei numa época, também com infravermelho, né? Altera demais. Isso aqui no Morro do Ferro, uma cidadezinha que tem aqui perto, um amigo meu nos levou lá para a gente fazer um almoço. Isso é no Jequitinhonha, né? Olha só, eu chamo o meu trabalho de emoções baratas. Por quê? Se eu não fotografo nenhum herói, nenhum político importante, nenhum ator de cinema, nenhuma estrela, eu fotografo o cotidiano. O cotidiano, recentemente, entrou na pauta, assim, ficou importante fotografar o cotidiano. O cotidiano no Vale do Jequitinhonha é isso aqui, um caminhão com pane, está lá com o capô levantado, parado, uma moça aqui passando com alguma coisa na mão, porcos na rua. É uma foto maior, então ela mostrava aqui debaixo desses ficos, um cara dormindo e uma mulher andando. Não nada rolando, não tinha nada acontecendo aí. Né? A razão dessa foto é esse cotidiano, sabe? Lembra muito poemas do caso do Monte de Andrade, né? Cidade Mineira, coisas assim. Você Medina, no Jequitinhonha, aqui me encantou porque parece a Urca lá no Rio de Janeiro. Não parece? Grandes. É. Esse cachorro aqui era meu, por isso. Esse é o lugar que eu nasci. Morou o meu tio. Nós moramos nessa casa aqui. Aqui é a casa do meu avô, que está lá até hoje. Eu nasci aqui. E essa gameleira, quem plantou foi um tio do meu pai. Cascalho Rico. Por quê? Porque lá tinha uma produçãozinha de diamante pequeno, que chama de Chibiu, né, que é perto da Bagagem ou da Estrela do Sul. Pegou um dos mais bonitos diamantes do Brasil até hoje. O prefeito de lá enlouqueceu para fazer obra. Ele pediu para toda a família doar banco para a praça. Tem ninguém para sentar lá, tem 1.000 pessoas na cidade. Então aqui virou um cemitério, porque a família de fulano de tal, que já morreu, doou, a família do ciclano. Agora, uma loucura. É muito gozado isso, né? Parece Cine Hollywood, né? Vocês conhecem a série? Lembra isso, né? Isso é Nova Viçosa, né? Um barco bonito. Marcelos, que é uma planta medicinal, no Caraço. Lá em Araçuaí, né? Esses sobrados lá são muito bonitos, né? Uma coisa que é muito bom fotografar, levantar cedo. Levantei cedinho aqui, ó. Eu tinha levado uma amiga que tinha transferido para a Inglaterra para estudar. Eu morava em Londres, ela foi morar em Manchester. Então eu levei ela e a família para lá, acordei mais cedo, dei uma volta, fiz essas duas fotos aqui, lá em Manchester. Fui cedinho, neblina, orvalho, sabe? Eu nasci num lugar muito pequeno, em Cascalho Rio, como eu falei, que eu tinha uma proximidade muito grande com a natureza e com o povo, principalmente com o povo humilde. Sabe? Então, assim, por isso eu falo emoções baratas, sabe? Minha vida é essa. Sabe? Eu não tenho pretensão de ser ninguém muito grande. Minha vida é simples, né? Como deve ser a vida para todo mundo, né? Isso aqui é uma foto antiga. Você dá esse tratamento aqui para parecer, ela não é antiga. Na verdade, ela foi feita há alguns anos atrás, mas a gente dá essa tintura dela aí para parecer uma coisa do século passado, 1900 e pouco, por aí. Atenas. Um amanhecer na beira da praia, tá vendo? Que dá a luz da manhã. Isso aqui lá em Brighton, eu morei lá. Era um lugar gozado, a praia toda de pedra. Não tem areia. É, tudo pedra. Seixo rolado, né? Aquela pedrinha pequena. E o gozado aqui não aparece bem,
Esse negócio aqui chama o Palácio da Alegria. Eu tenho uma outra foto que assim, não tem ninguém lá, é o Palácio da Alegria, assim, um vazio, né? Então é uma coisa meio absurda. De novo, olha o lago de decantação aqui, ó, né? Esse negócio que acabou com Brumadinho e Mariana, né? Essa loucura. Isso aqui de novo é a indústria de paisagem, né? Ali tá queimando ali o cerrado, né? Para fazer carvão, né, gente? Olha aqui o ponto de tomada, né? O ponto de tomada aqui é uma foto que eu estou fazendo de cima para baixo, né? Para enfatizar isso aqui. Então essa foto, ela me chamou muita atenção, e aparentemente quase tudo aqui é morto, à exceção disso aqui que está brotando. É uma foto que significaria o outono, né? Essa coisa das folhas mortas, né? De novo, a outro ponto de tomada estava em cima do morro. Como nasci em Cascalho Rico, a gente todo dia de tarde ia nadar no córrego, né? Todo mundo pelado lá, né? Claro que só tinha homem, né? Mas então é isso aqui, a vista de cima, né? O poço é muito importante, inclusive na história, né? Nas lendas e tal. Faz parte da mitologia. Aqui eu usei um filtro amarelo para criar uma outra imagem de Ouro Preto, né? Meio nostálgica, talvez, né? Tem câmera quadrada, que são essas fotos quadradas aqui, e a 35mm. Essa coisa aqui, o Paulinho, o curador, chamou de relíquias. São fotos que eu fiz com o coração. Sabe, não foi bem com a visão, não. Aqui, eu quis mostrar uma coisa que é o seguinte. Eles dizem que a maneira egípcia de representar é melhor porque é de perfil. Você conhece melhor uma pessoa vendo o perfil do que vendo de frente. Eu estava fotografando para um livro e o santeiro lá de Resende de Costa estava produzindo a imagem. Eu fiz ela assim e fiz ela de frente também. De frente, está sendo projetado ali naqueles projetores, talvez a gente veja lá. Mas olha só como é que a descrição da mão é muito perfeita, né? Isso aqui não era para fotografar, eu estava fazendo um livro de Ouro Preto, fui conversar com o diretor do museu, na mesa dele, a peça que era mais bonita do museu, estava na mesa dele, bem-vinda. Que é isso aqui, né? É toda a paixão de Cristo, está representada aí corretinha. Isso eu adorei, eu chamo de facão Guarani, vocês lembram da música? Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra Morena que o trem tá feio, yeah. Pois é, eu vi isso lá no Capelinha de Jequitinhonha. Eu estava rodando lá pela região. Olha só, né, como é que a ênfase no utensílio, né? Aqui é um punhal, né? Mas aqui é para canivete, essas coisas, né? Essa foto eu fiz em Nova York, eu fiz ela pequena. Eu usei um processo que chama platina, que em vez da prata, a platina é muito mais fina. Então ela é muito mais delicada, o detalhe é muito mais. E mandei para o Paulinho, que é o curador, eu sou o compadre deles. Mas aí a gente ampliou essa aqui. A natureza morta, eu fiz lembrando dele. A luz estava entrando pelo apartamento. Tinha acabado de chegar em Nova York, ainda estava me acostumando com as cidades, com saudade no Brasil, né? Isso aqui é o mesmo santeiro lá de Resende de Costa. Vocês lembram que tinha um movimento chamado de Rosa Mística? Não é? Isso aí ele estava fazendo para isso aí. É legal, né? Você pegar assim, a coisa saindo do forno, né? Querendo sair do forno, né? Com o resto do material que ele usou, né? Olha o tanto de madeira que ele teve que cavar para chegar a esse resultado, né? Aqui é uma natureza morta dentro da natureza morta. A natureza morta é esse quadro aqui, né, que eles chamavam isso. Eu fiz ela aqui na frente também. Pamonha que minha tia Nifa fazia, lá em Cascalho Rico. Já dá para ver aqui, ó, o sol batendo aqui no beirado do fogão e a lenha queimando, né? Aqueles dois são meus avós. A minha avó que eu não conheci, a mãe da minha mãe, meu avô eu conheci.
eu estou deitado na cama dele, fazendo o retrato, ele já tinha falecido. O vovô Tonico. Essa coisa galáctica aqui, eu no Jequitinhonha eu não sabia disso. Eles preparam com cal o feijão para ele não usar pombo, não estragar antes de plantar, para preservar ele, sabe? Lá em Cascavel, quando eu era moleque, na sala da casa tinha uma mesa em geral quadrada, alta, com 4 cadeiras, um forro e alguma coisa em cima da mesa. Uma coisa que eu usava muito era um passarinho, eles chamavam de passo preto, não sei se vocês conhecem, e ele era feito de chifre. Ou então usava tipo um cinzeirinho, que era uma casinha toda de porcelana branca com a chaminé, você punha esse cigarro dentro da casinha e saía fumaça na chaminé, sabe? Então eu vi isso aqui lá na Bahia. É a mesma mesa de centro, só que a decoração é bem baiana, não tem nada de mineiro ali, sabe? Tem cores, né? Cores meio berrantes, né? Algumas pessoas e tal, né? Tem aquele boizinho ali e tal. Eu passei e vi isso pela janela, nem pedi licença, fui logo roubando a foto, sabe? Isso aqui é a mesma coisa do egípcio, né? De perfil, é minha ex-esposa. O Elmo, que foi o arquiteto, vocês conhecem a Rainha da Sucapa? O prédio ali lá. O Elmo é um dos projetistas. Ele já falecido. Essa ali, ó, o Pedro Davi, foi feita com a foto digital. A câmera dele estava me visitando, eu peguei emprestado, fiz o retratinho dele. Ele é super amigo meu, foi meu assistente. E aquela senhora do nome dela é Nilde, Madame Nilde, belga, veio para cá em 1930 para ensinar arte. A outra Leninha, que é mãe do Pedro Davi, ela já falecida. O Felipe, que faleceu recentemente, era o meu colega fotógrafo, excelente fotógrafo. O Felipe, se vocês olharem bem ali, ele estava fumando. Normalmente a pessoa pediria para ele largar o cigarro para fazer a foto, mas de jeito nenhum. Né? Eles questão de fotografá-lo com o cigarro e a fumaça traça um caminho aqui. Né? Homem bonito, fotógrafo genial, pessoa suave, delicada, era o filho caçula de uma família grande. É um cara que tinha histórias incríveis. Eu adorava ele. Esse é meu irmão. Ele sempre foi assim comigo, sabe? Sempre duvidou de mim. Ele sempre quis ser melhor que eu, jogar xadrez melhor que eu. Né? O Luiz. Né? E esse mosaico aqui, ó. Essa é minha primeira filha, a Rita. Ela nasceu lá em Nova York. Tem uma coisa na fotografia que os objetivos, um pouco aqui chama de lente, mas o nome correto é objetivo, elas variam. Tem umas que é feita para você fotografar à distância, que é teleobjetiva, que é normal, que representa mais ou menos como o nosso olho vê o mundo. E a grande angular é como se você tivesse chegado muito perto. Eu aluguei uma grande angular lá em Nova York, ela é super exagerada, é caríssima, mas o aluguel era barato. Eu pegava na sexta-feira de tarde, ficava com ela até a segunda-feira de tarde, pagava um irrisório. É uma super grande angular. Vocês estão vendo como é que é enorme a cabeça dela? A cabeça da mãe dela que está lá atrás, olha a diferença. Então aqui é uma foto meio surrealista, meio exagerada, né? A intenção é essa mesmo, sabe? É sair do idealismo e criar o quê? Uma sensação. Um autor francês chamado Roland Barthes, ele falava que tem duas coisas na fotografia. Uma coisa é o estúdio, e aquilo que eu falei com vocês. É o ponto de vista, é o detalhe. São essas coisas que a escola de arte te dá como ferramenta. Mas isso não te transforma em artista. Você tem que saber usar isso aí para criar com isso, né? Com esse é o estúdio. Que eu falava que não interessava a ele. Interessava para ele o ponto. O ponto é como um espinho, uma coisa que te cutuca, te fere, chama atenção. Então é isso, né? Essa é uma foto que incomoda, né? Te faz reagir, eu acho. Primeiro eu acho, né? Vocês lembram do movimento na fotografia no início? Eu falei com vocês o tempo. O gato da Zéfala, essa aqui é uma escultora lá do Jequitinhonha. Olha ele aqui, a cabeça você não vê, né? A exposição foi relativamente longa, o gato mexeu,
Então ficou aquela coisa borrada, né? Eu gostava muito de fazer autorretrato. Aqui eu me acho meio parecido com o Mick Jagger, viu? Quer dizer, eu sou mais bonito, né? Essa é minha tia Ninfa, que fazia famonha. Essa foi minha primeira esposa, que é essa aqui, a Ana. Sabe? Essa é minha filha caçula. Eu, na escolinha dela, eu fui lá, eu gostava de fotografar. É ela, tanto ela quanto a irmã, lá na escolinha. Eles davam para elas e para as coleguinhas também. Ela fez essa careta para mim. São meus pais. Esse é um grande amigo que foi meu aluno, depois foi meu assistente e parceiro meu. Essa aqui é a mulher do Felipe, a Amber. Essa é a minha segunda mulher, a Yara. E essa aqui é a Paquita. Essa é da casa da minha mãe, da Uberlândia. Essa a velhinha virou uma lenda que nasceu os gatos lá que a mãe abandonou e ela que deu leite para eles. A Paquita. E fui fazer uma foto para a revista Veja, eu acho. O Fernando Veloso é um grande artista plástico de Belo Horizonte. Olha como ele me recebeu. Sabe, se entregou totalmente na fotografia. É raro isso. Muita gente fala, não, eu tô feio, outra hora, não sei o quê. Nada, é uma nova fase. Né? Foi meu cunhado, o Lisão, que é o arquiteto. As duas meninas são as minhas filhas, né? A primeira que é a Elisa, a outra é eu, e depois a mãe delas. Aqui eu fiz uma coisa que se usava muito antigamente, era fotografia de estúdio, né? Era comum as pessoas terem um álbum na família. Por exemplo, a Elizabeth Taylor e o marido dela, aquele Richard Burton, eles tinham um fotógrafo que acompanhava eles para fazer o álbum da família. O álbum foi em desuso. Agora, então, com a fotografia digital, agora que ninguém tem mais álbum, né? Lá em casa eu tinha um álbum que era feito com embuia, que é uma madeira da Mata Atlântica, e a face dele era uma paisagem de araucárias lá do Paraná. Eu adorava folhear o álbum, né? Era uma viagem fantástica. Então é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. É um momento, é mesmo um momento. Porque às vezes você lembra até do cheiro de lugar, você lembra de como foi aquele dia que ela estava triste, você fala que estava um dia legal. Então, assim, a foto às vezes ela te leva em tantos lugares ao mesmo tempo. A fotografia, eu acho que o negócio que falou no começo, um verde, assim, uma grande descoberta, porque ela registra tanta coisa. Não, e sentimentos também, então a gente olha, ela é parada, né? Aí você, dentro de você, ela remete sempre em algum lugar de emoção, de lembrança. É sempre isso. Eu acho a fotografia incrível. É a linguagem do século, né? Na Grécia, se acreditou certa vez que era impossível fazer o retrato de alguém em vida, porque o retrato, supostamente, é uma coisa permanente. Uma pessoa que está viva pode mudar, não é isso? Quantas vezes nós já mudamos na nossa vida, né? No começo da pintura a óleo, no século XVI, pintaram 2 embaixadores. Eram 2 comerciantes muito ricos. Ali começa o retrato. O retrato é bem fidedigno, sabe? E de lá para cá, o retrato passou a ser cada vez mais usado na pintura e agora na fotografia. Só que na fotografia, na pintura você só faz um retrato. Por quê? Porque o pintor cobra caro, né? Você tem que posar para o retrato, dar trabalho, né? A fotografia não, a fotografia você faz num instante, ela é barata. Então o que te permite? É igual trocar de roupa, né? Então a gente não tem mais o retrato. É bobagem a gente querer achar que o retrato representa a pessoa pra gente. Não, representa o momento dela, né? Só. E a gente é obrigado a conviver com isso. Mas isso, na verdade, é o que é a vida, não é? Então é isso, gente.